Hoje a gente explora a busca de Immanuel Kant por uma lei moral que seja universal. Kant encarou essa pergunta numa época de enorme desigualdade. Pensa só, século XVIII. No sistema feudal, só a classe social determinava as regras. Um nobre e um camponês cometiam o mesmo crime, mas as punições eram totalmente diferentes. Para ele, isso não fazia sentido. Se todos são humanos, a moral tinha que ser uma só. E a inspiração dele veio de um lugar interessante, a Revolução Científica. A ciência já tinha leis universais. Será que a razão faria o mesmo pela moral? Ele queria uma moralidade que valesse para todo mundo, em qualquer lugar, o tempo todo. Mas nós não somos objetos. O nosso livre-arbítrio cria um conflito interno bem aqui. A nossa vontade fica nesse cabo de guerra. De um lado, a razão. Do outro, os desejos. E desse conflito nascem duas motivações para agir. Kant chamou isso de imperativos. Pensem neles como os comandos internos que guiam o que a gente faz. A grande sacada é a motivação. Uma ação é um meio ou um fim em si mesma? Aqui, o foco não é ser honesto. É só fugir de uma consequência ruim. É basicamente um cálculo do que é mais conveniente, do que traz o melhor resultado. Agora a história muda. A ação acontece simplesmente porque é o certo a se fazer. É isso que Kant chama de agir por puro dever. A ação é o único motivo. Tá, mas como a gente sabe o que é agir por dever? Kant criou um teste para isso. Essa frase é a chave de tudo. É o famoso princípio da universalização. É um teste bem direto, bora ver na prática como funciona. Vamos lá, imagine um mundo onde todo mundo quebra promessas quando quer. Pois é, a palavra promessa não significaria nada. A confiança deixaria de existir. Se a ação não pode virar regra para todos, ela não passa no teste, não é moral. Para Kant, a única coisa que é boa por si só, sem exceção, é a boa vontade. E aí fica a reflexão. Como seria um mundo onde todo mundo agisse só por puro dever? Já parou para pensar se existe uma regra moral que serve para todo mundo, o tempo todo, em qualquer situação? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na jornada de Immanuel Kant, um filósofo que foi atrás de uma bússola moral universal, baseado em uma coisa só, a pura e simples razão. Então, para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto. O que é que guia as nossas ações no dia a dia? É a busca por uma recompensa? O medo de uma punição? Ou será que tem algo mais fundo aí? É bom guardar essa pergunta, viu? Porque ela é a chave para a gente conseguir desvendar o pensamento de Kant. Vamos lá para o nosso primeiro ponto. O negócio é o seguinte. Kant olhava para as regras morais da sua época e, olha, ele não estava nem um pouco satisfeito. Ele partiu então numa verdadeira busca por leis para a moralidade que fossem, tipo assim, tão universais e tão confiáveis quanto as leis da física. Imagina só que ambição. E aqui a gente vê o tamanho do problema que o Kant queria resolver. Pensa só, ele vivia num mundo onde a justiça era completamente diferente dependendo de quem era a pessoa. O mesmíssimo crime, se fosse cometido por um nobre, a pena era uma. Se fosse por um camponês, aí a história era outra, bem diferente. Para Kant, isso era um absurdo, era totalmente irracional. O raciocínio dele era simples. Poxa, se a gente usa a razão para descobrir leis universais na física, como a lei da gravidade, por que não usar essa mesma razão para encontrar uma lei moral que seja universal? Uma lei que valesse para todo mundo, sem exceção. Tá, mas onde é que essa batalha moral toda acontece? Kant diz que é dentro da gente. O grande campo de batalha é a nossa vontade. É nesse lugar, nesse conflito interno entre o que a razão diz e o que o desejo grita, que as nossas escolhas morais são forjadas. E essa é a essência da coisa, né? É um verdadeiro cabo de guerra interno. De um lado, puxando com força, está a razão, que aponta para o nosso dever. Do outro lado, com toda a força também, estão as nossas inclinações, sabe? Nossos desejos, nossas paixões, aquilo que é mais fácil ou conveniente na hora. E a nossa vontade fica ali, no meio desse fogo cruzado, o tempo todo. E o resultado dessa luta interna toda? Bom, ela dá origem a dois tipos diferentes de ordens, ou, como Kant chamava, imperativos, que acabam guiando as nossas escolhas. Vamos entender agora a diferença entre eles, que é fundamental. Olha só que interessante. O imperativo hipotético é aquele do tipo se, então. É uma ação que a gente faz como um meio para conseguir outra coisa. Por exemplo, eu não vou colar na prova para não ser pego. A ação de não colar depende do resultado, que é não ser punido. Agora, o imperativo categórico, esse é diferente. É a ação que é um fim nela mesma, guiada puramente pela razão. Seguindo o mesmo exemplo, eu não vou colar porque colar é errado. Ponto.
Não tem condição, não tem um para. É agir por puro dever. E é exatamente aí que, para Kant, mora a verdadeira moralidade. Certo, legal. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente sabe se uma ação está sendo guiada pela razão ou pelo desejo? Bom, Kant pensou nisso. Ele nos deu uma espécie de fórmula, um teste bem prático para a gente conseguir descobrir o que é de fato moral de um jeito universal. E aqui está ele, o conceito central de tudo isso, o imperativo categórico. Dá para pensar nele como a grande bússola moral do Kant. É tipo a regra de ouro da razão, que nos diz como agir, não importa quais sejam os nossos desejos ou as consequências da ação. E a fórmula é essa aí. Quando ele fala em máxima, é só a gente pensar na regra ou no princípio que está por trás da nossa ação. O teste de Kant, então, se resume a uma pergunta que parece simples, mas é super poderosa. A regra que eu estou usando para minha ação agora, ela poderia virar uma lei universal para todo mundo, o tempo todo, sem entrar em contradição? Este exemplo da promessa quebrada é perfeito para a gente entender o teste na prática. Vamos pensar juntos. Passo 1. A pessoa decide quebrar uma promessa porque é mais conveniente para ela. Passo 2. Vamos universalizar isso. Imagine um mundo onde todo mundo, sem exceção, quebra a promessa sempre que dá na telha. Qual é o resultado? Bom, a confiança simplesmente some. O próprio conceito de promessa vira pó, perde todo o sentido. Ninguém mais acreditaria em uma. Ou seja, a ação se contradiz, ela se autodestrói quando vira uma regra para todo mundo. E a conclusão de Kant é: se é irracional, é imoral. E é com essa lógica toda que a gente finalmente chega no coração, no centro da ética de Kant. A única motivação que tem valor moral de verdade é o respeito pela lei moral em si. Em outras palavras, agir por puro dever. Vamos pegar esse outro exemplo prático? Por que não roubar? As motivações importam muito. Se alguém não rouba por medo de ir para a cadeia, ou para parecer uma pessoa honesta, ou até para ir para o céu, todas essas são motivações hipotéticas. A ação por fora parece correta, mas para Kant não tem valor moral, porque a motivação vem de fora, do desejo de evitar punição ou ganhar uma recompensa. O verdadeiro valor moral só aparece quando a pessoa não rouba por um único motivo, porque ela entende, com a própria razão, que roubar é errado. Ponto final. Então, resumindo a ópera, ser uma pessoa moral, na visão de Kant, não tem a ver com buscar felicidade ou conseguir bons resultados, tem a ver com escolher o caminho do dever, aquele que a razão aponta, mesmo quando o caminho do desejo parece ser bem mais tentador e mais fácil. É uma escolha consciente de alinhar a nossa própria vontade com essa lei universal. E assim, a filosofia de Kant nos deixa com essa provocação final para a gente pensar. As boas ações que a gente pratica são um meio para conseguir alguma coisa? Um aplauso, uma recompensa, talvez até paz de espírito? Ou elas são um fim em si mesmas? A pergunta dele nos desafia a olhar para dentro, a questionar não só o que a gente faz, mas principalmente por que a gente faz. E é nessa resposta, segundo Kant, que se encontra a verdadeira medida do caráter de uma pessoa. Hoje, a gente vai mergulhar na ética do dever de Immanuel Kant, um tema da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dario Santucci. Olha só, o filósofo Kant tinha uma ideia bem radical, criar uma moral que fosse universal, sabe? Baseada na pura razão, que servisse para todo mundo igual. Para a gente entender isso, vamos focar em 3 pontos principais. Primeiro, por que a gente faz o que faz? Kant aponta 2 motivações. Uma é o imperativo hipotético, que é quando você age esperando um resultado, tipo, não roubar por medo de ser preso. Mas a virada de chave dele é o imperativo categórico, agir só porque é o certo, por puro dever. É aqui que mora o verdadeiro valor moral. Segundo, tá, mas como saber o que é certo? Kant nos dá um teste, o da lei universal. Você tem que se perguntar, a minha ação poderia virar uma regra para todo mundo? Pensa bem, se todo mundo quebrasse promessas, a confiança acabaria, a sociedade entraria em colapso. Logo, cumprir a palavra é um dever da razão. E, finalmente, o conceito de boa vontade. Para Kant, a única coisa que é boa sem restrições é a intenção de agir por dever. Não importa se você gosta ou não da situação ou quais serão as consequências. O que vale é a sua motivação racional para fazer o correto. Resumindo, para Kant, o valor moral de uma ação está na intenção por trás dela, e não no resultado que ela alcança. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material muito especial para nossa análise. Sim, é daquela série do Dr. Dario Santucci, né?
Os livros que me tornaram quem sou. Exatamente. E o nosso foco hoje é uma daquelas mentes que, olha, goste ou não, ajudou a construir um mundo moderno. Immanuel Kant. Um peso pesado da filosofia. Com certeza. E especificamente a gente vai olhar para a ética do dever dele. A fonte que estamos usando é uma análise em vídeo que tenta, sabe, destrinchar essa ideia toda. E a missão é ambiciosa, para dizer o mínimo. Muito. Estamos falando de um filósofo do século XVIII que tentou criar um código moral que não dependesse de Deus, nem de um rei, nem dos costumes de um lugar. Nada disso. Ele queria um sistema que valesse para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer tempo, baseado em uma única coisa. A razão. A razão. Então a pergunta é, como ele fez isso? E, talvez mais importante, essa ideia toda ainda para em pé hoje? Olha, é uma ambição quase sobre-humana. E para a gente entender o tamanho disso, a gente precisa voltar para o mundo do Kant. Certo. Ele é, talvez, o maior nome do iluminismo. E ele estava, assim, num confronto teórico direto com o que a gente chama de antigo regime. É bom pintar esse quadro, né? O que era esse mundo? Imagina um mundo de hierarquias de sangue, onde o nobre e um camponês não eram só socialmente diferentes. Eles eram vistos como tipos diferentes de gente. A moralidade, então, não era a mesma para todo mundo. De jeito nenhum. O que era honra para o nobre era impensável para um servo. As leis eram diferentes, as punições, a sua vida era em grande parte definida pelo seu nascimento. E é contra essa loteria do nascimento que o Kant se rebela. Ele não queria só reformar, ele queria implodir as bases filosóficas disso. Exatamente. Ele não queria criar uma moral nova para a Prússia do século XVIII. Ele queria descobrir a moralidade, com M maiúsculo. Uma moral universal. A ambição era achar princípios éticos com a mesma força, a mesma universalidade das leis da física que o Newton tinha descoberto. Ah, boa analogia. Pensa na gravidade. Uma maçã não cai de um jeito aqui no Brasil e de outro no Japão. Ela cai. É uma lei universal, necessária. Entendi. O Kant se perguntou, será que não existe uma lei da gravidade para a moral? Algo que se aplique a todos, sem exceção, só porque somos seres humanos? Ele queria tirar a ética do campo da opinião, da tradição. E colocar em terra firme, a terra firme da razão pura. No sistema feudal, a moral era status. Aí chega Kant e diz, se todo ser humano tem razão, então a razão é a fonte da moral. E como a razão é universal? A moral também tem que ser. A razão nos iguala perante a lei moral. Mas isso me gera uma dúvida. Tudo bem, a razão nos iguala. Mas os nossos princípios não vêm da nossa criação, da cultura dos nossos pais? Sim. Como que o Kant pode dizer que a moralidade vem da razão pura, sabe? Isolada disso tudo? Essa pergunta é excelente e vai no coração da filosofia dele. Kant faz uma distinção que é fundamental entre o mundo da natureza e o mundo humano. Ok. O mundo da natureza é o reino da causalidade, das leis determinísticas. Uma bola de bilhar bate na outra, a segunda se move. Não tem escolha, não tem decisão. É previsível. Já o mundo humano é diferente. As nossas ações não são governadas por leis, mas por princípios, ou máximas, como ele chama. E a nossa capacidade de entender esses princípios é o que ele chama de razão prática. Que seria, tipo, a nossa consciência moral. Isso, pode pensar assim. Então a natureza segue leis. Nós seguimos princípios. E a grande diferença é que a gente pode escolher não seguir um princípio. A bola de bilhar não pode escolher. Precisamente. Aí que mora a nossa liberdade. E, para Kant, a nossa dignidade. Nós não somos robôs. E o que faz a ponte entre a razão, que nos mostra os princípios, e a ação, o que a gente de fato faz... É a nossa vontade. É a nossa vontade. É a nossa capacidade de escolher agir de acordo com um princípio e não o outro. É por isso que a ética dele é sobre a intenção, sobre a vontade, não só sobre o resultado dos atos. Certo. É aqui que a coisa começa a ficar complexa e, para mim, realmente interessante. Porque essa vontade, ela não é uma coisa pura, né? Ela não está numa sala branca ouvindo só a voz da razão.
Ela está no meio de um cabo de guerra. Totalmente. De um lado, a razão diz faça o certo. Do outro, tem todo o resto. Nossos desejos, medos, paixões, a preguiça, a vontade de agradar. É uma batalha interna. Uma batalha constante. E é para navegar essa batalha que Kant introduz a distinção mais famosa dele, a diferença entre dois tipos de ordens que a nossa vontade pode seguir. Os imperativos. Os imperativos hipotéticos e o imperativo categórico. Entender isso é a chave de tudo. Vamos tentar com um exemplo prático, então. Um imperativo hipotético seria algo como: eu devo estudar para a prova se eu quiser passar de ano. Perfeito. A ação, estudar, não é um fim em si. É uma ferramenta para atingir outra coisa, que é passar de ano. Se eu não me importasse em passar, a obrigação de estudar sumiria. É isso. Exatamente isso. A fórmula é sempre faça X para conseguir Y. A fonte que a gente analisou dá os exemplos clássicos, né? Não roube para não ir para a cadeia. Ou seja honesto para ter uma boa reputação. Ou até ajude os outros para se sentir bem. Em todos esses casos, a ação é um meio para um fim. O Kant diria que aí a nossa vontade não está sendo guiada pela razão pura, mas pelas nossas inclinações, desejos, por um cálculo de custo-benefício. A gente está sendo, de certa forma, escravo das paixões. Exato. E qual seria a alternativa? Se quase tudo que a gente faz é para conseguir outra coisa, o que sobra? Sobra o imperativo categórico. É uma ordem incondicional. Ele manda fazer uma ação que é um fim em si mesma. Sem condição. A fórmula é só faça X. Ponto. Não tem se, não tem para. Você age de um jeito porque é o certo a se fazer. Porque é o seu dever como ser racional. Eu não roubo porque é meu dever não roubar. Fim. A motivação é interna à própria ação. Exatamente. E aí surge o conceito de boa vontade. Para o Kant, a única coisa no mundo que é boa sem restrições é uma boa vontade. E uma vontade é boa quando ela age por puro respeito ao dever. Entendi. Agir por dever, não por interesse ou por inclinação. Mas isso soa terrivelmente abstrato. Sim, pode parecer. No meio de uma decisão real, com toda a pressão do momento, como é que eu sei qual é o meu dever? Como a minha razão me diz concretamente, faça isso? O Kant deixou algum tipo de manual de instruções? Sim, deixou. E essa é talvez a parte mais genial e prática da filosofia dele. Ele nos deu uma ferramenta, um teste universal que a gente pode aplicar a qualquer ação para saber se ela é moralmente correta. A famosa máxima da lei universal. Exatamente. A frase é: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Parece complicado. Parece, mas a ideia é surpreendentemente simples. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você se pergunta: o princípio que guia a minha ação, a minha máxima, poderia virar uma lei que todo mundo em todo lugar seguisse o tempo todo, sem que isso gerasse uma bagunça ou uma contradição? Ok, vamos testar. A fonte usa o exemplo da promessa. Eu prometi ajudar uma amiga a se mudar no sábado, mas agora apareceu um convite para uma viagem de última hora que eu quero muito mais. Certo. Minha máxima seria: é permitido quebrar uma promessa se algo mais conveniente aparecer. Agora eu aplico o teste. O que aconteceria se isso virasse lei universal? Se todo mundo sempre quebrasse promessas quando fosse conveniente? O que aconteceria com o próprio conceito de promessa? Ele seria destruído. Ninguém ia mais acreditar na palavra de ninguém. Prometer não significaria mais nada. Exato. A universalização da sua máxima leva a uma autocontradição, leva a um mundo socialmente irracional. Portanto, sua máxima falha no teste. A razão te diz que seu dever categórico é manter a promessa. É um filtro lógico para as nossas ações. Exatamente. Isso é poderoso, mas também soa um pouco inflexível. Quer dizer que não tem espaço para exceção. A vida real é cheia de áreas cinzentas. A proposta de Kant parece funcionar bem para exemplos claros, como roubar ou quebrar promessas. Mas e quando os deveres entram em conflito? Você tocou no ponto nevrálgico, na crítica mais famosa e devastadora à ética kantiana.
E ela geralmente é ilustrada com um cenário bem dramático. Que é? O paradoxo do assassino inquiridor. Conte mais. O cenário é o seguinte: você está na sua casa, um amigo seu, apavorado, bate na porta pedindo abrigo porque está sendo perseguido por um assassino. Você o esconde no porão. Ok. Minutos depois, o assassino bate na sua porta, com um machado na mão, e pergunta: seu amigo está aqui? E agora? Nossa. Pelo teste de Kant, mentir é sempre errado, porque se a máxima é permitido mentir, virasse lei universal, a comunicação e a verdade seriam destruídas. Então seu dever categórico seria dizer a verdade. Sim, mas se você fizer isso, seu amigo morre. O que fazer quando o dever de dizer a verdade entra em conflito direto com o dever de proteger uma vida inocente? Exato. É um beco sem saída. O sistema do Kant parece quebrar justamente quando a gente mais precisa dele, numa situação de alta complexidade moral. Como ele responde a isso? A resposta curta e honesta é, de forma insatisfatória para a maioria das pessoas. Imagino. Em um ensaio mais para o fim da vida, Kant abordou esse cenário. E para o choque de muitos, ele dobrou a aposta. Ele afirmou que sim, você deve dizer a verdade ao assassino. O quê? A justificativa dele é que você é responsável só pelas suas ações, não pelas consequências delas. Seu dever é ser moral. A consequência da ação do assassino é responsabilidade dele. Se você mente, você se torna parcialmente responsável por qualquer consequência que venha da mentira. Isso parece uma solução terrivelmente fria, desumana. É como se a lógica do sistema fosse mais importante que a vida de uma pessoa. E essa é a principal crítica, que a ética de Kant é rigorosa demais, formalista e cega para as nuances e consequências do mundo real. Ela não lida bem com o conflito de deveres. A vida muitas vezes nos força a escolher o menor de dois males. E o sistema kantiano, com suas regras absolutas, não parece ter uma ferramenta para isso. Ele te dá clareza, mas ao custo da flexibilidade. Então, recapitulando o que a gente viu, temos essa ideia revolucionária de uma moral baseada na razão, que nos torna todos iguais. Certo. Temos a batalha interna entre a razão, que é um imperativo categórico, o agir por dever, e os nossos desejos, os imperativos hipotéticos. Perfeito. E temos a ferramenta para descobrir nosso dever, o teste da lei universal. Mas também vimos que essa ferramenta, quando levada ao extremo, pode levar a conclusões que parecem, assim, moralmente monstruosas. Exatamente. É um sistema de uma beleza lógica, de uma força imensa, mas com pontos de fratura muito claros quando confrontado com a complexidade da experiência humana. E voltando para o tema da série, do Dr. Santrucci, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, talvez seja por isso que Kant é tão formativo. Como assim? Por causa das falhas. Em parte, sim. Uma filosofia como a de Kant não te dá respostas fáceis. Ela te força a pensar. Ela te oferece uma bússola moral interna, como você falou, mas uma bússola que você precisa aprender a ler e, às vezes, a questionar. O chamado de Kant à autonomia é radical. Ele está dizendo, a responsabilidade é sua. A responsabilidade moral é sua. Você tem a ferramenta da razão. Use-a. Mesmo que a gente discorde das conclusões dele, como no caso do assassino, ele nos obriga a justificar porque a gente discorda em bases racionais. Ele eleva o nível do debate. E ter contato com esse tipo de rigor intelectual pode, de fato, moldar profundamente como uma pessoa se vê. E as suas responsabilidades no mundo. Não se trata de aceitar o sistema como um dogma, mas de se engajar com o desafio que ele propõe. Um desafio de ser o legislador do seu próprio universo moral. Isso mesmo. É um convite para amadurecer moralmente, para basear as ações em princípios consistentes e não só em impulsos ou pressão social. Mas tudo isso, sabe, levanta uma questão final. Que nos tira do século XVIII e joga a gente aqui, agora. Exatamente. O fascinante é como esse debate sobre regras morais universais e inflexíveis se tornou um problema de engenharia. Como assim? Quando programamos a ética de um carro autônomo, por exemplo, estamos na essência tentando criar um agente moral kantiano.
O carro não pode improvisar, não pode sentir a situação. Ele precisa seguir regras pré-definidas. E aí surgiu o dilema. Surge o dilema. Em um acidente inevitável, o carro deve seguir a regra nunca desviar para a calçada, mesmo que isso signifique sacrificar seu passageiro. Ou deve seguir a regra minimize o número de vítimas, mesmo que isso signifique atropelar um pedestre para salvar 2 passageiros? As perguntas de Kant não são mais só experimentos de pensamento. Estamos sendo forçados a codificar respostas para elas em silício. É verdade. E a questão que fica é, será que a nossa tecnologia vai nos forçar a encontrar uma solução para o dilema de Kant? Ou apenas revelar o quão impossível, na prática, é a sua grandiosa missão?